Dos quase 107 mil inscritos no último exame da Ordem dos Advogados do Brasil, quase 76% foram reprovados já na primeira fase. Os números esquentam a polêmica em torno da validade do exame da OAB e alimentam a discussão a respeito da qualidade das faculdades de direito no país. Para falar mais sobre o assunto, a nossa convidada é a advogada Ana Paula Liberato, professora da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e do curso Ordem Mais. Professora, essa é a questão. O exame da ordem ficou mais difícil ou são os cursos de direito que pioraram? Bom, os cursos de direito pioraram, né? Mas o exame de ordem realmente está mais difícil. Nós tivemos, inclusive, recentemente uma transição de banca examinadora. Outrora, o exame de ordem era realizado pelo CESP e UNB. A partir do ano passado, esse exame já começou a ser elaborado pela FGV e realmente esse exame de ordem ele tem apresentado um grau de dificuldade um pouco maior. Muitas legislações que não são nem ocupadas na prática, que já são pendentes de regulamentação, mesmo assim são cobradas na prova, o que dificulta, obviamente, o candidato a um acerto. Além do mais, o exame de ordem não apresenta um conteúdo programático, em termos de edital, demonstrando qual seria o objeto de cobrança na prova. Simplesmente o provimento da OAB indica que todas as disciplinas objeto do curso de Direito são objeto de cobrança na prova. Isso dificulta um pouco mais também. Quer dizer, o candidato não sabe ao certo o que pode ser cobrado. Teoricamente, tudo a respeito do direito que seria objeto de cobrança e aprendizado na faculdade seria objeto de cobrança na OAB. A gente pode dizer, então, que o exame ele acaba não medindo, na essência, se aquele candidato pode ser um bom advogado ou não? Na verdade, isso é uma realidade. Nós temos excelentes alunos que seriam excelentes advogados, mas que não têm a capacidade de armazenamento das informações, o que dificulta ele realmente para passar nesse exame de ordem. Então, nós temos excelentes candidatos que seriam excelentes advogados e passam aí 2, 3, 4 exames de ordem sem passar. Então quer dizer que a Ordem dos Advogados, ou pelo menos o exame da Ordem dos Advogados, está adotando aquele velho método que a gente chamava costumeiramente na escola de decoreba. Isso mesmo, decoreba, Você buscar cada vez mais redação de dispositivo, letra de lei, como se o aluno tivesse a capacidade de decorar todos os dispositivos que existissem em todas as leis brasileiras, Inclusive, na última prova, nós tivemos 8 questões passíveis de recurso, porque eram determinadamente objeto de anulação, porque negavam dispositivos legais, e a OAB anulou apenas uma questão. Então, 8 questões que eram nulas, porque não existia resposta daquela questão, negando o dispositivo legal, e mesmo assim a OAB valida como uma resposta correta. Bom, professor, hoje já existem várias ações contestando a validade do exame da ordem. Esse tipo de informação não acaba reforçando essa tendência de que o exame passe a ser cada vez mais questionado? Na verdade, nós já temos alguns precedentes jurisprudenciais, aí em sede, claro, de primeira instância, não chegaram a ser objeto de discussão em STF, STJ, mas em nível de tribunais já temos precedentes em que o Poder Judiciário opina quanto à não aplicação do exame de ordem ou a invalidade desse exame de ordem na medida em que você teria o direito constitucional assegurado do exercício da profissão. Quer dizer, como a Constituição Federal garante o exercício e a liberdade de profissão, estaria garantindo na sua plenitude, não poderia a OAB condicionar a um exame de ordem. Contudo, esses precedentes, eles não tiveram sequência, obviamente foram invalidados na sequência por recursos que foram intentados, e a OAB continua exatamente com a mesma sistemática dos exames de ordem. Nós temos muitos cursos de direito hoje no país? Temos inúmeros cursos de direito no país, Só no estado do Paraná, a realidade, Curitiba e região metropolitana apresentam 27 cursos. Então, quer dizer, imagine em todo o país, Nós temos o número de inscritos no exame de ordem é um reflexo disso. No último exame nós tivemos mais de 106 mil inscritos. Isso significa que desses 106 inscritos, grande parte eram recém-formados. Então, por semestre, nós temos um grande número de candidatos que são levados ao exame de ordem que concluíram a faculdade de Direito no Brasil. Agora, a impressão que dá é que o exame da ordem acaba sendo um vestibular após a conclusão do curso. Mais difícil que o vestibular, O vestibular ainda ele tem, claro, que um grau de dificuldade, mas o exame de ordem, ele por ser mais específico e mais detalhado, pode-se dizer que para algumas instituições é um processo mais difícil do que o vestibular,
Agora, existe um grande número de faculdades de direito, como a senhora mesmo colocou, e existe algum tipo de fiscalização por parte do Ministério da Educação com relação a esses cursos, a qualidade deles? Porque parece que aí existe uma distorção. A OAB acaba limitando a formação de profissionais, que provavelmente seriam bons profissionais, mas continuam surgindo novos cursos de qualidade discutível. Na verdade, assim, o MEC faz uma fiscalização, né, permanente. Geralmente eles fazem a fiscalização dos cursos de 2 em 2 anos. Contudo, muitas são as autorizações de novas instituições, né? E essas autorizações de novas instituições, elas acabam na sequência sendo objeto de afirmação, né, dessas instituições como instituições hábeis ao desenvolvimento do curso de Direito, e só podem ser fechadas depois de uma série de requisitos. Tem que ter nota inferior no ENAD, tem que ter um baixo índice de aprovação na OAB, e depois que tabuladas todas essas informações, que essa instituição pode ser descredenciada. Então, o descredenciamento das instituições é muito difícil no Brasil, né? A autorização é mais simples, mas o descredenciamento é muito difícil. Então, isso que faz com que muitas instituições, mesmo não sendo de qualidade, permaneça. Existem outros sistemas em outros países do mundo semelhantes a esse do exame da OAB? Quer dizer, outros países adotam o exercício da profissão de advogado ligado à necessidade de uma prestação de conhecimento? Né, existem em outros países, mas não na proporção que nós temos aqui no Brasil. Né, são exames mais de suficiência, né, que seriam exames que tentam avaliar ali o mínimo necessário e desejado para você ter uma prática do exercício da profissão, e não um verdadeiro exame de ordem como o nosso, que seria, como até você comentou há pouco, um verdadeiro vestibular, né? São mais simplificados, avaliar se ele tem a capacidade de atuar na prática ou não, elaboração de peças ou não, mas não como o nosso, formado por 2 fases, né? Uma primeira fase objetiva, uma segunda fase subjetiva, a partir daí que o candidato venha então a ser qualificado. O que acontece com aquele aluno que, mesmo sendo um bom aluno, que passou por uma faculdade de Direito, ele não consegue passar no exame da ordem? Ele acaba ficando numa espécie de limbo profissional. Não existe aqui no Brasil a figura institucionalizada do paralegal, como existe em outros países como Estados Unidos, Canadá e na Europa. Na verdade, aqui no Brasil não temos essa regulamentação de atividade. Esses profissionais, eles ficam, em regra, desenvolvendo atividades como consultores, né? Atividades de suporte, mas em termos de escritórios de advocacia, pouco se conquista com esses profissionais, os escritórios nem buscam esses profissionais, porque entre ter um profissional limitado, que só pode fazer um trabalho de consultoria e assessoria, e um outro completo, que poderia fazer o trabalho de assessoria, consultoria ainda, de advogado, assinar, comparecer em audiências, os escritórios de advocacia preferem os advogados, até mesmo porque tem farta mão de obra no mercado, né? Então não teria por que optar por um sem a qualificação da OAB e outro em detrimento que tenha a qualificação da OAB. Muito bem. Ana Paula Liberato, advogada, professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e do curso Ordem Mais. Muito obrigado pela sua presença no Telejornal da TV Sinal, pelos esclarecimentos, e até uma próxima oportunidade. Obrigada.